você está? Eu estou bem. Quem você é? Eu sou a Marília. Frases como essa você vai aprender na aula de hoje, usando os dois verbos ser ou estar, que no inglês se resume aí com o verbo to be, que é o verbo mais usado do inglês. Então, todas as frases ou perguntas que você quiser dizer com eu sou, eu estou, você é, você está, você não é, você não está, você vai aprender como montar esse tipo de frase, negação, frase afirmativa, negação e perguntas usando ser ou estar. Eu vou te convidar agora para ir comigo aqui para minha tela e eu vou te ensinar direitinho com uma fórmula bem simples como montar qualquer frase em inglês usando o verbo to be. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui na minha tela. Então hoje você vai aprender a montar frases com o verbo to be. Então qualquer frase que você quiser montar com ser ou estar, eu sou, você é, ele está, nós estamos, eles estão. Esse aí é o verbo to be, tá? Então é bastante importante que se você ainda não tiver feito o primeiro treinamento lá com os básicos do verbo to be, falando aí, apresentando para você o super be, é bastante importante que você primeiro assista aquela outra aula, ok? Então, eu vou considerar para essa aula aqui que você já tem o conhecimento que foi dado naquela outra aula, ok? Então, olha só, você vai aprender o que na aula de hoje? O que você vai aprender nessa aula? Os superpoderes do verbo to be, você vai descobrir quais que são os superpoderes do verbo to be. Como fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas usando o ser ou estar, que é o verbo to be. As possíveis contrações do verbo to be nas frases, tanto na afirmativa como na negativa, e você vai aprender quais são todas as maneiras de se contrair o verbo to be numa frase, o que a gente pode fazer com eles e para que servem as contrações. E também você vai aprender, vai dar uma olhada aí quais são os principais erros e quais são as principais dúvidas que as pessoas cometem quando estão aprendendo como usar o verbo to be. Então fica comigo até o final dessa aula, porque pode ser que você esteja cometendo algum desses erros e eu não quero que isso aconteça. Por isso, já estou te avisando, fica comigo até o final para você ficar sabendo quais são os principais erros, quais são as principais dúvidas para não cometê-los, ok? Apresentando aí para você novamente, você já deve conhecer o super be. Por que ele é um super be? Ele é um super verbo. Quais são os superpoderes do verbo to be? Ele se modifica conforme o sujeito da frase. Então, to be no infinitivo e am, is e are na forma aí do presente, ele se modifica conforme o sujeito da frase. Mas isso com certeza você já aprendeu lá naquela outra aula. Ele atua como auxiliar de pergunta. Então, tem alguns verbos que para fazer uma pergunta nós precisamos adicionar mais coisas para indicar que vai ser feita uma pergunta. Não no caso do verbo to be, porque ele faz sozinho isso também. Então, além de ser o verbo principal da frase, ele também atua como auxiliar de pergunta e como auxiliar de negação. Então, da mesma forma que alguns outros verbos precisamos adicionar mais uma parte na frase para indicar tanto que é pergunta como quando é negação, o verbo to be não, porque ele sozinho já faz aí esse papel. E também ele sozinho indica qual tempo verbal da frase, diferente de alguns outros verbos que nós precisamos modificar um pouco mais a frase para indicar o tempo verbal. Lembrando que nessa aula aqui nós vamos tratar apenas do tempo verbal no presente, para falar de rotinas, para falar de generalizações, ok? E falando aí do superpoder do verbo to be, ele às vezes numa frase só, ele faz tudo isso aí ao mesmo tempo. Ok, teacher, mas como que eu faço uma frase então usando o verbo to be? Presta atenção nessas figuras aí. Essas figuras, elas ajudam bastante a gente a memorizar. Então, olha só,
para eu montar uma frase, eu preciso de basicamente essas 3 partes aí, ó. O sujeito, o verbo principal da frase, que no caso a gente está trabalhando aqui com o verbo to be, e o complemento da frase. Vamos ver alguns exemplos de frases com essa estruturinha? Então, olha só. I am Maria. Eu sou Maria. Repita comigo, é bastante importante repetir em voz alta para memorizar durante o treinamento todo. Então, I am Maria. Eu sou a Maria. He is a doctor. He is a doctor. Ele é um médico. Ele é médico. They are my friends. They are my friends. Eles são meus amigos. Vamos de novo? Eu vou ler e você lê depois de mim. I am Maria. He is a doctor. They are my friends. I am Maria. He is a doctor. They are my friends. Ok? Verbo to be contraído. Nós podemos contrair o am, o is e o are. E o jeitinho de escrever ele tá aqui, ó. Ok? Então, am, a gente fala e escreve apenas o O is, nós falamos, escrevemos apenas o S, que é o S. E o are fica Então, só o som do R. Para que serve esse verbo to be contraído? Quando nós queremos escrever algum texto informal, então, num documento, você não vai escrever desse jeito, mas sim numa mensagem, num aplicativo de mensagens e também na fala. Por que a gente contrai? Para a fala sair mais rápida, ok? Mais, que você consiga passar mais informação em menos tempo. Vamos ver exemplos? Então, olha só que bonitinho. Era I am Maria. Contraiu o verbo to be. Am Maria. Repita comigo. Am Maria. He is a doctor. He is a doctor. Nós contraímos o verbo to be. Então, fica assim, ó. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. They are my friends. Nós contraímos, então fica they're my friends. They're my friends. They're my friends. They're my friends. Repita comigo. They're my friends. Tranquilo aqui? Então, olha só, o am, o is e o are em suas formas contraídas estão aí na tela para você dar uma olhadinha. Então, olha só, a frase não deixou de ter sujeito, verbo to be e complemento. Nós só contraímos o verbo to be para ficar mais informal e para a fala ficar mais rápida, tá? Principais erros e dúvidas quando estamos aí falando de afirmações usando o verbo to be. Dá uma olhada nessa frase. Daniel's car. Esta frase, ela está correta, tá? Mas esse apóstrofe e o S que tem nessa frase não é do verbo to be, não é o is contraído. É uma outra coisa que é de um outro assunto que nós não vamos abordar agora, de posse, tá? Mas olha só, faria sentido eu falar Daniel is car. Daniel é carro. Ou Daniel está carro. Não faz o menor sentido. Então, nós, só por dar uma olhada aí na frase inteira, nós já sabemos que esse apóstrofe e o S não é o is contraído. Ok? Próximo aí, erro ou dúvida? Daniel's a good boy. E esse tá correto ou tá incorreto? Diz pra mim. Ele está correto. Por quê? Ó? Daniel é um nome, mas eu consigo pegar o verbo to be e contrair quando tem um nome só, ok? Então, ó, Daniel is a good boy e Daniel's a good boy. É a mesma coisa, está corretíssimo. Eu posso contrair o is nesse jeito aqui, tá? Mas ó, dá uma olhada nesse outro jeito. Bob and Daniel good boys. E esse aqui, essa contração do verbo to be, ele está correta ou incorreta? Me conta. Ela está
incorreta. O jeito certinho aí, o jeito correto de falar seria Bob and Daniel are good boys. Por que eu não contraio? Porque eu não estou mais falando só de um ou só do outro, eu estou falando dos dois. Então, Bob and Daniel are good boys, ok? E se eu quiser, ao invés de falar Bob and Daniel, falar they, eu posso contrair o verbo to be? Posso. Então, olha só. They are good boys, tá? Então, eu posso dizer Bob and Daniel are good boys. Aí eu não posso contrair. Mas se eu quiser diminuir para, em vez de falar Bob and Daniel, falar eles, que é they, aí eu posso contrair, porque aí fica uma palavra só, ok? Então, they are good boys. E essa resposta aí dessa pergunta, are you Maria? Que é uma pergunta, você é a Maria? Sim, eu sou. Esse yes, tá correto ou incorreto? Está incorreto. Por quê? Nessas respostinhas curtas, nós não contraímos o verbo to be, ok? Nós não contraímos. E aí, o certo seria falar yes, I am. O correto seria falar sem contrair e escrever também, sem contrair. Tranquilo aqui? Vamos prosseguir então com a nossa aula. Uma negação. Dá uma olhada nas figuras aí, olha. Sujeito, verbo to be, a palavra not e mais um complemento na minha frase. Então, é essa estruturinha que nós vamos usar para os próximos exemplos agora. Dá uma olhada aí, ó. Em vez de eu falar I am Maria, eu sou Maria, eu quero falar eu não sou a Maria. E aí no português é não sou e no inglês seria a mesma coisa que falar sou não. É o contrário, tá? Mas a gente tem que se acostumar porque é outro idioma. Então, eu não sou Maria, I am not Maria. Repita comigo, é bastante importante repetir. I am not Maria. Mais um exemplo. He is not a doctor. He is not a doctor. Ele não é um médico. They are not my friends. Repita comigo. They are not my friends. Eles não são meus amigos. Então, olha só. Sujeito, verbo to be, a palavra not e o resto da frase. Ok? Que eu quero dizer. Então, eu não sou a Maria, ele não é um médico, eles não são meus amigos. Beleza aqui? E como seria se a gente pudesse contrair esse verbo to be aí também? Será que dá? Claro que dá. Então, como que fica? Fica do mesmo jeitinho que você acabou de ver lá na forma afirmativa. Então, olha só. Am not fica not, is not, not, are not, not. Vamos ver em exemplos? Olha só. I'm not Maria. Ao invés de eu dizer I am not Maria, eu tô contraindo o verbo to be aí, olha só. I am not Maria. He is not a doctor. They are not my friends. Então, eu contraio o verbo to be. Tá? Vou ler de novo, repita depois de mim. I'm not Maria. He's not a doctor. They're not my friends. Mais uma vez. I'm not Maria. He's not a doctor. They're not my friends. Tranquilo? Prosseguindo então. Tem outra forma de contrair? Tem duas formas de contrair na negativa. Olha a segunda forma aí. Só que a segunda forma, o am não tem como grudar ele com o not. O am e o not, eles não são melhores amigos. Então, eles não se contraem, tá? Só o is com o not e o are com o not. Então, fica is not, isn't. E are not, aren't. Vamos ver exemplos também, olha só. I am not Maria. Por que não está contraído? Porque o am e o not não são bons amigos. Nós não os contraímos.
Mas o is e o are, nós conseguimos contrair. Então, olha só, ao invés de contrair o verbo to be aqui, a gente contrai a palavra not. Então, is not fica isn't e are not fica aren't. Vamos ler essas frases? Eu vou ler, você lê depois de mim. I am not Maria. He isn't a doctor. They aren't my friends. Mais uma vez. I am not Maria. He isn't a doctor. They aren't my friends. De novo. I am not Maria. He isn't a doctor. They aren't my friends. Tranquilo aqui? Prosseguindo. Então, olha só, as duas formas aí de contrair. Então, na primeira forma, eu contraio o verbo to be e na segunda forma, eu contraio a palavra not. Ok? Vamos dar uma olhada como que fica aí os pronomes pessoais na forma contraída? Então, a lista aí completinha dos pronomes pessoais com o verbo to be. Então, olha só. I am not, fica I'm not. Repita depois de mim. I'm not. You are not, you're not. You're not. He is not, he's not. He's not. She is not, she's not. She's not. It is not, it's not. It's not. We are not, we're not. We're not. You are not, you're not. You're not. They are not, they're not. They're not. Eu vou ler de novo esses três últimos, que geralmente os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade de falar. Eu espero que não seja o seu caso, mas se for, vamos lá. We're not. You're not. They're not. We're not. You're not. They're not. Ok? E a segunda forma de contrair, como que fica então? I am not, não contraímos. You are not, you aren't. You aren't. He is not, he isn't. He isn't. She is not, she isn't. She isn't. It is not, it isn't. It isn't. We are not, we aren't. We aren't. You are not, you aren't. You aren't. They are not, they aren't. Ok? Então, olha só. Isn't, aren't, aren't. Tranquilo aqui? Então, olha só. Essas foram as formas aí de contrair. Então, ou a gente contrai o verbo to be, ou a gente contrai a palavra not. Principais erros e dúvidas. Essa resposta dessa pergunta aí, tá certa ou tá errada? Are you Maria? No, I'm not. Ela está incorreta. Por quê? Lembra que o am e o not, eles não são bons amigos. Então, eles não se juntam, não se contraem, ok? Qual que é o jeito certo de fazer essa resposta aí? No, I'm not. No, I'm not. Esse é o jeito correto. Tranquilo? E para fazer uma pergunta, como que a gente faz? Para fazer uma pergunta, a gente inverte de lugar o sujeito da frase e o complemento. Mas o importante é você saber o seguinte, que o verbo to be e o sujeito, mas o importante é você saber o seguinte, que o verbo to be e o sujeito, eles estão sempre grudadinhos. Sempre, sempre, tá? Então, a pergunta pode ser gigante, a frase pode ser gigante. Verbo to be e o sujeito, eles estão sempre grudadinhos, juntinhos aí um do outro, tá? Olha só, para ficar bem simples aí, ó, para fazer uma pergunta, nós trocamos de lugar, invertemos de lugar o verbo to be e o sujeito da frase. Então, ó, sujeito, be, complemento, frase afirmativa.
be, sujeito e complemento, e o ponto de interrogação, frase interrogativa, uma pergunta. Então, está invertido as posições aí, tá? Então, só inverter o verbo to be com o sujeito, botar uma interrogação no final, pronto! Já virou pergunta. Vamos ver exemplos? Então, olha só. Are you Maria? Repita depois de mim. Are you Maria? Você é a Maria? Are you Maria? Is he a doctor? Is he a doctor? Ele é um médico? Is he a doctor? Are they my friends? Eles são meus amigos? Are they my friends? Repita depois de mim. Are they my friends? Are you Maria? Is he a doctor? Are they my friends? Pergunta com question word, que seria quando, qual, onde, porquê, como. Olha só como que faz uma pergunta usando as question words. Eu coloco question word na frente daquela fórmula que a gente estava usando, tá? No início da frase, no comecinho da pergunta. Então, a primeira coisa aí vai ser a question word, quando eu quiser usar uma question word. Quais são as question words? Vamos recapitular antes da gente continuar? What, which, when, where, who, whose, whom, why, how e seus complementos. Então, se for, por exemplo, what time, vai juntinho. How old, how long, how many, how much, vai tudo grudadinho aí. Então, se a question word, se o WH word ou WH question, cada um chama de um nome, precisar de um complemento, o complemento fica junto. Vamos fazer exemplos? Olha só. Question word, mais o verbo to be, mais o sujeito da frase e mais um complemento e ponto de interrogação. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Where are you, Maria? Where are you, Maria? Onde você está? Ou onde está você, Maria? Where are you, Maria? Where are you, Maria? Ok? Repita depois de mim. Where are you, Maria? Where are you, Maria? Próximo exemplo. Why is he a doctor? Why is he a doctor? Por que ele é um médico? Why is he a doctor? How long are they my friends? Então, por quanto tempo eles são meus amigos? How long are they my friends? Então, olha só. How e mais o complemento dele, que é o long. How long, vai ali grudadinho. Igual what time, igual how old, how many, how much. Se você ainda não aprendeu, fica tranquilo que você já vai aprender as question words. Aliás, tem um treinamento meu só de question words. Eu sugiro que você assista também, depois de assistir essa aula aqui. Então, how long are they my friends? Há quanto tempo eles são meus amigos? Vamos ler todas elas juntos de novo. Eu vou ler, você lê depois de mim. Where are you, Maria? Why is he a doctor? How long are they my friends? Tranquilo, ok? Mais exemplos de perguntas aí com question words. Que horas são? What time is it? Nessa pergunta, não foi necessário colocar um complemento, mas eu poderia dizer what time is it now? Que horas são agora, tá? Então, olha só, what time é a question word ali com um complementinho dela, que é o time. Verbo to be, is, it, é o sujeito da frase. No português, o it não tem equivalente, olha só, que horas são, tá? Mas no inglês não tem sujeito oculto. Nós precisamos colocar o it, tá? Então, e o ponto de interrogação. Que horas são? What time is it? Qual é o dia do seu aniversário? What day? Qual dia? What day is your birthday? What day is your birthday? Temos aí a fórmula também, ó. Question word com complemento, verbo to be, sujeito. E o complemento da frase também não precisou, não tem problema, só ignorar e coloca o ponto de interrogação, ok? Então, tem day, que é o complemento do what.
e o complemento ali da frase depois do sujeito não foi necessário colocar, ok? Ele é opcional. How old are you? How old are you? Com quantos anos você está? Quantos anos você tem? Qual idade você está? Todas essas são aí maneiras de dizer do português para how old are you? Então, olha só, question word, o old, que é o complemento, verbo to be, are, you, que é o sujeito da frase, ponto de interrogação. How old are you today? Aí tem um complemento, olha só, o today. How old are you today? Qual idade você está hoje? Com quantos anos você está hoje? E por último aí dos exemplos com as question words, mas continua aqui comigo porque ainda tem aquelas dúvidas e os principais erros lá que eu comentei com você, hein? How many books are there? How many books are there? Então, olha só, que complemento grandão aí, ó. How many books? How many é quantos? Books, livros. Então, how many books are there? Todas elas estão na nossa fórmula aí, ok? Continuando. Principais erros e dúvidas quando estamos fazendo perguntas usando question words. Tá certo essa aí? Essa pergunta, ela está correta ou incorreta? How are you? Ela está incorreta. Por quê? Para fazer uma pergunta, quando o verbo to be, ele é o auxiliar de pergunta, nós não o contraímos, ok? Então, how are you? Não tem como contrair o verbo to be quando ele é o auxiliar de pergunta. Recapitulando então, quando que eu uso contrações do verbo to be? Numa frase afirmativa, eu uso contrações, mas apenas quando a frase tiver complemento. Que eu falar assim, ó, yes, am, não está correto, tá? O correto é falar yes, I am. Por quê? Porque não tem uma outra palavra depois do am, ok? Se eu falar assim, ó, yes, I'm Marília, aí tudo bem, ok? Uma pergunta, dá para usar contração em perguntas? Não dá para fazer contração em pergunta, tá? Porque o verbo to be, ele tá ali como verbo auxiliar, ele tá indicando que é pergunta, tanto que ele muda de posição para virar uma pergunta, então nós não contraímos. E numa negação, sim, nós podemos contrair o verbo to be e nós temos dois jeitos de contrair. Vamos ver aí os dois jeitos agora. I'm not, repita comigo. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. E o segundo jeito, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tranquilo aqui? Então, olha só. Numa afirmação, nós só contraímos quando tem uma palavra depois do verbo to be, que é o complemento. Pergunta, não contraímos. E na negação, nós podemos contrair tanto o verbo to be lá, grudar ele como sujeito, como grudar o not como o verbo to be, exceto o am. Então, olha só o que você aprendeu hoje. Numa afirmação, uma negação e uma pergunta. Como que a gente faz aí frases afirmativas, negativas e perguntas? Dá uma olhada nas imagens, o que tem diferente de uma para outra, tá? Na negação, a gente coloca só a palavra not ali no meinho. No caso da pergunta, a gente troca de lugar o sujeito com o verbo to be, tá? E também nós podemos colocar uma question word ali na frente de tudo, para virar uma pergunta feita com question words.